Eita, os homens estão quebrando ali do outro lado, ó. É doido, já deram uns 100 tiros. Olha lá o dele lá. Eita, tá quebrando tudo. Olha como é que pode aqui no Cajaizão. O negócio aqui tá feio, não tá bonito não. Território Yanomami, perto da fronteira do Brasil e Venezuela. Uma parte de floresta amazônica demarcada para uso dos indígenas, enorme, mais ou menos do tamanho de 2 estados do Rio de Janeiro. Mas uma terra que está invadida. Por isso, os tiros. Por isso, a crise, já de cara no nome do episódio. Eu estou aqui na minha comunidade, Surucucu. Eu estou aqui na unidade básica de saúde. Ainda estão internados muitos pacientes, né? Essa é a unidade básica de saúde. Esses são pacientes que estão fazendo tratamento de malária. Agora acho que eu tenho 120 pacientes. É aqui que o pessoal fica, né, fazendo tratamento. São muitos pacientes, crianças desnutridas. Esse avião aqui está levando outro paciente para Boa Vista. Os garimpeiros estão matando nós, né? É a culpa dos garimpeiros que meu povo, crianças Yanomami que estão assim, né? Morrendo. A metade da população Yanomami estão sem atendimento de saúde. Quer dizer, 13 a 14 mil Yanomami estão sem atendimento de saúde nas comunidades. Eu estou aqui no Surucucu, fazendo acompanhamento do Força Nacional do SUS, que chegaram hoje para ajudar a população Yanomami. Tem muitos pacientes, tem muitos Yanomami que estão na comunidade, que estão ainda sem receber atendimento. Olha, apenas uma informação para vocês. Se alguém me contasse que aqui em Roraima tinha pessoas sendo tratadas da forma desumana, como eu vi o povo Yanomami ser tratado aqui, eu não acreditaria. Eu, por acaso, tive acesso a umas fotos essa semana. As fotos efetivamente me abalaram, porque a gente não pode entender como é que um país que tem as condições que tem o Brasil deixar os nossos indígenas abandonados como eles estão aqui. Você deve ter visto, no início do ano, a tragédia vivida pelos Yanomami. As imagens de famílias inteiras desnutridas, à beira da morte por fome, chocaram o país. Mas com o passar dos meses, claro, a pauta nacional se concentrou em outros assuntos. O tempo passou, mas na terra indígena e em Boa Vista a crise perdura, mesmo longe das grandes reportagens dos holofotes nacionais. Por mais que tenha saído das manchetes, a crise Yanomami não acabou. E é por isso que esse episódio é um convite para você nos acompanhar até Boa Vista, até a realidade da maior terra indígena do nosso país. Porque lá, o conflito continua. Oi, bem-vinda, bem-vindo. Essa é a 2ª temporada do Amazônia Sem Lei. Nesse podcast, a gente investiga territórios em conflito na Amazônia. Aqui, te levamos de acompanhante nas viagens que a equipe de repórteres da agência pública fez para diferentes territórios, em busca de respostas para uma mesma pergunta. Por que algumas áreas específicas da Amazônia viraram epicentros de violência? Como opera na prática a disputa pela Amazônia hoje? Qual é o contexto por trás da calamidade Yanomami, dos quilômetros desmatados em Rondônia ou dos projetos do governo para rios amazônicos? É bastante por causa dessas perguntas que esse podcast existe. Hoje a gente vai até Roraima, atrás das nuances de uma crise que pode até ter saído do noticiário, mas que segue nessa terra indígena onde vivem mais de 30 mil pessoas, incluindo grupos que são isolados, indígenas que escolhem viver sem contato com a sociedade nacional. Eu sou a Clarissa Levi e a cada terça-feira tô por aqui em um novo episódio com uma investigação única feita em campo. Eu sou o Ricardo Terto e também te acompanho nas viagens para diferentes pontos da floresta.
O Amazônia Sem Lei está disponível em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Pública. Tudo gratuito, claro. Novos episódios sempre às terças. Bora pro de hoje. Episódio 4, Yanomami, Crise Sem Fim. Uma estrutura de madeira em chamas, no meio da floresta. Tipo um acampamento de madeira e lona, algo entre uma casa improvisada e um barraco de ferramentas, pegando fogo. É assim que começa esse episódio. Dentro da maior terra indígena do país, uma das dezenas de base do garimpo ilegal queimando. Agora aí, ó. Deu tempo de eu correr, vim pegar uma rede, pegar umas coisas aqui, só deu tempo de esconder a internet. Esse áudio é de um vídeo gravado por um garimpeiro, um entre as centenas de pessoas que ilegalmente trabalhavam revolvendo barrancos dentro da terra indígena Yanomami, atrás de ouro. O áudio é de fevereiro desse ano, 2023. Segurando o celular, assim, tipo selfie, atrás do garimpeiro, aparecia o acampamento queimando. Aí, isso aí, ó. Cara, fogo agora tá saindo lá o buru dele lá, ó. Vou mostrar pra vocês aí o tamanho do garoto. O tamanho do buru lá, ó. Vai dar pra mostrar, será? Alô, bando de arrombado! Vocês não são doidão que nem o pessoal diz, não. Vai embora, bando de arrombado! O fogo que queimou o acampamento foi colocado intencionalmente por uma das equipes dos órgãos ambientais que estava na missão de destruir as estruturas dos garimpos que invadiam a terra indígena. O helicóptero com os agentes tinha levantado o voo, depois de neutralizar mais uma base de garimpo, e o moço do vídeo seguia em campo. Nesse momento, o governo fazia enfim uma operação de desintrusão para retirar os invasores da terra indígena após anos e anos de apelo dos Yanomamis pedindo ajuda na defesa do seu território. O trabalho de desmantelar o garimpo ilegal rolava, mas em paralelo. O governo também tinha que dar conta de outra questão: a situação de calamidade da saúde dos indígenas. Porque é isso. Na realidade Yanomami, a saúde ou a falta dela anda junto com o garimpo. O negócio ilegal do ouro colocou em relação, direta mesmo, indígenas e garimpeiros. E dessa relação, talvez a principal síntese seja falta de saúde para as pessoas e para a floresta, que para os Yanomamis é uma coisa só: terra-floresta, Uriri. Mas isso, claro, é uma das visões da história. Aí, isso aí, ó. Cara, fogo agora. Ele dizendo, rapaz, é nós que salva os índios aqui, não vem nada de saúde, não vem nada ajudar índio aqui. O que acontece é isso aí, ó. Aí os índios chegaram tudo aí, tudo alegre, tudo sorrindo. Eu falei, ó, os índios tudo gordinho aí. Isso aí não é a saúde, não é o governo que faz nada por ele, não. É nós aqui, ó. O garimpeiro não fala ali da saúde dos indígenas à toa. Tem uma razão por trás dessa narrativa que alega que os garimpeiros estariam, na verdade, cuidando, alimentando os Yanomami. A essa altura já tinha ficado claro para o país todo que os Yanomami estavam numa condição terrível de saúde. A foto de uma criança de 3 anos de idade com apenas 3,6 kg, o mesmo peso de um recém-nascido. Fome, desnutrição e abandono se alastram pela terra indígena Yanomami, o maior território demarcado do país, onde vivem quase 30 mil pessoas. Mais de 570 crianças Yanomami morreram durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Na maioria foram mortes evitáveis por desnutrição, malária e diarreia. Mas bom, para começar do começo, vamos voltar no tempo. Fevereiro de 2023, o governo reconhecia a situação de emergência sanitária na terra indígena. Programava uma grande operação no território. A emergência sanitária foi declarada pelo Ministério da Saúde na terra indígena Yanomami no final de janeiro. E a decisão da editorial da agência pública de ir para a região foi tomada logo no comecinho de fevereiro. Esse é o Rubens Valente, repórter da Pública que foi até Boa Vista para acompanhar, junto com a jornalista Evilene Paixão, a crise. Tentar aprofundar o que se tinha de informação. Tentar ver de perto. Mas uma das primeiras notícias foi saber que o governo tinha tomado a decisão de impedir a entrada de jornalistas na terra indígena. O governo alegou que a situação de emergência sanitária não permitiria a entrada dos jornalistas na terra Yanomami. Por isso, a cobertura teve de ser feita pela própria cidade de Boa Vista. Claro que uma das coisas importantes ali era entender como estava se desenrolando a resposta do governo à crise de saúde.
Mas uma outra dimensão também era fundamental de entender e cobrir: a situação dos garimpeiros. O que se falava é que uma operação que tirasse forçadamente os garimpeiros da terra indígena seria uma catástrofe social, causando desemprego e miséria. Esse era o principal argumento que tentava desmobilizar as ações do governo. Uma ideia que, levada no limite, parece dizer assim: ir contra o garimpo em Roraima é ir contra o estado todo, é causar uma catástrofe. Na praça principal de Boa Vista, a estátua principal é um garimpeiro com sua bateia. Na história de Roraima, o garimpeiro é tido como um desbravador. Esse aí é um trecho do episódio 4 da primeira temporada aqui do Amazônia. Nele, a gente detalhou o conflito que já rolava naquela época nas terras Yanomami, a invasão gigante que só crescia, inclusive cercando povos que vivem em isolamento, indígenas que escolheram não ter contato com a sociedade que se criou em cima dos seus territórios. Se você não ouviu esse episódio, vale voltar lá depois daqui, porque nele a gente apresenta outros contornos dessa crise que a Pública acompanha há muito tempo. Mas esse trechinho que fala da estátua tem uma importância. A estátua do garimpeiro com a bateia ajudou a construir uma narrativa, quase uma lenda, de que o Roraima viveria do garimpo, como se fosse uma espécie de caminho natural do estado desde sempre. Mas toda a história tem um começo e, olhando mais de longe, dá para ver que a criação da ideia de Roraima como lugar de busca de ouro é recente, do final do século passado para cá. Colocar isso em perspectiva faz a gente pensar: do que vivia o estado antes do garimpo? O que mais rolava e ainda rola para além do garimpo em Roraima? O negócio lucrativo do ouro alimentou a lenda e a cultura do garimpo, dando centralidade a esse que é um dos muitos aspectos da vida do trabalho e da economia do estado, e, claro, da vida de muitas famílias. Mas foi importante esse parênteses aqui sobre o imaginário do garimpo e do garimpeiro para Roraima, porque era justamente parte desse imaginário que estava sendo emparedado pela operação do governo de ajuda aos indígenas e de desintrusão dos invasores do território. E em campo, uma das coisas que o Rubens foi tentar entender foi justamente essa relação aí. Então é o meu caso. É a única coisa que eu sei fazer é trabalhar de garimpo. Quantos filhos a senhora tem? Eu sou mãe de 8 filhos e tenho 10 netos. E todos eles trabalham de garimpo. Não é culpa dos garimpeiros que índio morreu de fome, porque dinheiro veio de Brasília, ou não veio? Cadê o dinheiro de índio indígena? Entendeu? Essa questão social é a questão do governo. Não pode colocar nas costas do garimpeiro. Esses áudios foram gravados numa manifestação em defesa dos garimpeiros que rolou em Boa Vista. Isso durante a operação de desintrusão. O Rubens e a Evilene estavam lá. E o comparecimento foi muito pequeno. Eu estimo em 2 ou 3 centenas de pessoas, quando na verdade eles diziam que havia enormes multidões, né, dependendo do ouro lá no estado de Roraima. Semanas depois, no meio de março, rolou outra manifestação convocada pelos garimpeiros. O presidente Lula ia passar por Boa Vista, a caminho de uma visita à terra indígena Raposa Serra do Sol, e o movimento pró-garimpo aproveitava para tentar fazer algum tipo de pressão política contra a operação. Segundo a mensagem distribuída por WhatsApp entre os garimpeiros, era a hora de mostrar o caos que está ficando Roraima. A convocação clamava, nas palavras deles, a presença dos garimpeiros de verdade, desempregados e já passando dificuldades, para mostrar para o Brasil que não está tudo bem. E esse clamor que apelava à ideia do caos no estado, catástrofe social, tinha eco. Tinha ressoado inclusive em Brasília e pela boca do governador do estado, Antônio Denário, do Partido Progressista. Visitando o presidente do Senado em fevereiro, Denário tinha dito para a imprensa que cerca de 50 mil pessoas viviam no garimpo em Roraima e que, retirando as pessoas da terra indígena, o cenário seria de uma grave emergência social. Aí corta para março, no meio da operação, a manifestação convocada em razão da presença do Lula. Mais uma vez, a mobilização foi um fiasco, segundo apurou o Rubens. Só que o ato até podia estar vazio, mas a guerra de narrativas efervescia. O governo federal estava avançando com a pressão pela saída dos garimpeiros. E, claro, enfrentava resistência. Em campo mesmo, com gente decidindo ficar dentro da terra indígena, e fora, nos celulares, com muita falação nos grupos de WhatsApp contra a operação. Os índios, tudo armado na picada,
mete as caras, eles metem bala mesmo, que estão tudo armados. Que os índios andam armado mesmo, e não é com arminha e negócio de flecha, não. É armamento pesado mesmo. Estão matando os garimpeiros que vão varando sim, não é conversa, não. Junto com áudios com informações claramente falsas, como esse aí, e outros com fatos bem distorcidos, circulava também nessa época a ideia de que, passado o calor inicial da operação, depois de alguns acampamentos queimados, o garimpo ia seguir igual na terra Yanomami. Paz, eu tenho muita fé em Deus que se vai virar alguma coisa que o Lula fez para terminar, começou para terminar. Eu tenho muita fé em Deus que aqui não vai parar não. E vamos dar uma apertada. O custo é essa mídia sair de cima aí, vai melhorar. Esses homens não vão ficar direto não. Mas eu tenho pra mim que não vai aguentar manter essa operação assim por muito tempo não, pô, entendeu? A operação come muito dinheiro, é muito gasto, entendeu? Bom, eu penso né? Depois, como a operação não arrefeceu, o papo foi mudando. E o tom das mensagens entre os garimpeiros mudou também. Boa tarde, gente. Eu vou explicar aqui que ninguém falou até agora sobre essa operação, as fases dessa operação e a gravidade que ela é, o risco que as pessoas estão correndo nessa operação, né? É coisa muito grave isso aqui. E eu vou fazer aqui uma explanação detalhada, como até agora ninguém fez. Essa voz é de um dos advogados que, vinculado a grupos de garimpeiros, estava fazendo a mediação entre os invasores e os responsáveis pela operação do governo. A operação de desinclusão dos garimpeiros, ela tem fase. Essa operação contra garimpeiros, elas são 3 fases. A primeira fase, o governo federal está deixando sair a chamada saída voluntária através dos corredores que foi solicitado com muita luta, se conseguiu um prazo primeiro, agora reduziram. É a chamada saída voluntária, onde o governo federal imagina que cerca de 80% das pessoas iriam sair de forma voluntária. Essa é a fase 1. A fase 2, ela é um verdadeiro apocalipse. A fase 2, ela vai se iniciar depois dessa fase aqui da saída voluntária, no dia 6 de abril. Se encerra a saída voluntária, vai ser fechado o espaço aéreo, vai ser fechado os rios, a polícia rodoviária vai fechar as estradas e todas as pessoas que forem encontradas na terra indígena ou que venham de garimpo serão presos e irão naturalmente ser presos em flagrante e responder processo. Então eu estou deixando bem claro, essa é a fase mais dura da operação. Se os garimpeiros acham que o pessoal não sabe aonde estão, sabe, só que eles estão esperando a saída voluntária. Está na fase da saída voluntária, por isso que não foram lá prender todo mundo, como vai ser feito depois do dia 6. Então a gente está deixando bem claro aqui para vocês espalhar, para que as pessoas saibam como vai ser feito isso. Olá, turma, boa tarde. É exatamente, Jailson. A gente só quer reforçar aqui para todos os garimpeiros, as pessoas que ainda se encontram nas reservas, nas áreas reservas indígenas, a gente só quer reforçar tudo que o Jailson está falando aí, com muita propriedade. Essa segunda fase dessa operação será mesmo o verdadeiro apocalipse. O que o governo federal, o governo Lula quer fazer é um verdadeiro Big Brother para o mundo que está vendo. Esse aí é outro advogado, do mesmo grupo que assessorava os garimpeiros. E o que a gente quer pedir encarecidamente é que vocês saiam dessas áreas. Vamos atender o nosso chamado, gente. Esse não é mais o momento de insistir. Vamos deixar as áreas indígenas. Esse é o pedido do movimento Garimpo é Legal. O cerco foi de fato se fechando. E os garimpeiros percebendo que iam ter que sair da terra indígena. Mas qualquer trajeto na terra Yanomami não é simples. As distâncias longas, de floresta fechada, densa, e os transportes muito caros. Então essa era a discussão na época, que estava muito caro sair da terra indígena. Para você ter uma ideia, um voo fretado custaria entre 20 a 25 mil reais e levaria apenas 5 ou 6 garimpeiros, e pouca carga. Dentro da terra indígena foram umas semanas de caos, com o preço dos aviões subindo, as pessoas sem conseguir pagar.
Gente, os garimpeiros estão revoltados. Enquanto os burus e os aviões não baixar a passagem, eles não vão sair do meio da pista. E aí foi surgindo um novo tom no discurso dos garimpeiros. Foi perdendo a força a ideia de enfrentar o governo como inimigo. Curiosamente, né, os garimpeiros que atacam tanto as forças de segurança e FUNAI e IBAMA, que são representantes do Estado brasileiro, né, de repente passam a pedir a ajuda do Estado. Então, em algum momento o Estado é o inimigo, em outro momento o Estado tem que ser o amigo que eles esperam que venha retirar todo mundo da terra indígena. Fato é que depois de um tempo, com mais ou menos perrengue, a maior parte dos garimpeiros foi deixando a terra indígena. O grosso do processo de desintrusão durou cerca de 2 meses, principalmente ali entre fevereiro e abril. O Brasil mobiliza centenas de policiais e soldados para expulsar garimpeiros ilegais acusados de fazer parte da rede de criminosos que desencadeou a crise humanitária em terras indígenas Yanomami, onde milhares de invasores já começaram a fugir. Nós queremos que a polícia venha aqui tirar nós. O exército, nós estamos esperando eles aqui para tirar nós embora. E aí, junto com aquelas partes desmatadas, que foram ficando vazias, com as vossorocas e barrancos cavados pelo garimpo, que foram ficando sem gente caçando ouro, uma outra dimensão também começou a se esvaziar. A ideia de que o estado de Roraima viveria uma catástrofe em função da operação que protegia os Yanomami. Então, o anunciado caos social se revelou uma grande fake news produzida pela direita e pela extrema-direita em Roraima. A realidade se impôs. Políticos bolsonaristas da direita e da extrema-direita em Roraima, que passaram meses alegando que haveria um caos social, que qualquer retirada dos garimpeiros levaria a uma tragédia. Eles alegavam que essas pessoas todas ficariam desempregadas, passando fome na rua, e não aconteceu nada disso. Foi a primeira conclusão. Todos os municípios em paz, em absoluta tranquilidade, não encontramos nenhuma concentração de garimpeiros. Então, obviamente, houve um impacto no emprego, na renda, naquelas cidades, mas não na proporção e nem com a dramaticidade que eram anunciados pela extrema-direita. O Rubens e a Evilene rodaram por municípios e vilarejos vizinhos à terra indígena e perceberam lá, no fim de março, que as conversas já eram sobre a vida pós-garimpo ilegal. Em Samaúma, um pequeno distrito no município de Mucajaí, com população estimada de 500 famílias, que fica a mais ou menos 2 horas de carro de Boa Vista, os moradores já estavam falando em voltar para a agricultura e para a criação de gado, atividades históricas da região. Esse vilarejo era considerado uma das portas de entrada dos garimpeiros para a terra Yanomami. Até poucos meses antes, dezenas de garimpeiros paravam ali todos os dias para comprar comida e combustível que levariam para os garimpos dentro da terra indígena por aviões, que partiam de várias pistas de pouso clandestinas ou partiam por terra em uma estradinha quase intransitável que vai dar na beira do rio Urariquera. O fluxo em Samaúma, antes da operação, era grande, com muita gente vinda de longe. O impacto ele foi de baixo volume. Uma das conclusões, né, do IBAMA e da Polícia Federal é que cerca de 70% dos garimpeiros que estavam dentro da terra indígena Yanomami não eram do estado de Roraima, eram garimpeiros vindos de outros estados, principalmente do Pará. Na principal rua de Samaúma, o comerciante Josimar Pinheiro calculava, lá em março, que o movimento de seu mercadinho tinha caído mais de 80% após o início da operação antigarimpo. Os clientes compravam de tudo como se fosse enlatado e também carnes de boi, de galinha, animais que o mercado também abate e comercializa. O Josimar disse que antes da operação matava cerca de 5 bois por semana e hoje está matando só 1, de 5 para 1. Ele também disse que a queda do movimento levou a demitir 3 dos seus 4 funcionários. E ele disse que não pode fazer nada, que não vai sair dali, do lugar onde ele mora há 20 anos, onde tem sua fazendinha, onde tem sua esposa. Uma coisa curiosa que o Josimar contou é que ele mesmo já foi garimpeiro na Venezuela. Só que aí, assim, os garimpeiros e essa intrincada operação de tirar eles da terra indígena é só uma parte, só uma dimensão dessa história. Também tem outra, bem intrincada, emergencial e complexa,
que era a situação de saúde dos indígenas, que, vale pontuar, foi o estopim para a operação do governo. Quando Rubens foi até Boa Vista acompanhar a operação, foi de certa forma um retorno a um território que ele já conhecia, mas que tinha conhecido de outra forma. Em 2001, ele tinha passado 11 dias na terra Yanomami. E o povo Yanomami que eu encontrei em 2001 era um povo saudável, um povo feliz, alegre. E depois, 20 anos depois, eu encontrei na saúde indígena, eu encontrei nas ruas de Roraima, e no noticiário pela televisão. Foi chocante, absolutamente, né? O que mais me marcou nessa cobertura foi a comparação com o que eu encontrei 20 anos atrás. Crianças magérrimas, cenas que eu nunca imaginei que em vida eu iria ver. Cenas que eu achei que já estavam no passado. A fome, a desnutrição, a malária são problemas antigos, é preciso dizer, na terra indígena há anos. Mas a questão é que pioraram drasticamente nos últimos 4 anos. A outra face da corrida do ouro que esburacou partes das florestas Yanomami é precisamente o adoecimento dos indígenas. Enquanto as primeiras equipes no local distribuíam alimentos, famílias inteiras precisavam ser resgatadas. Adultos, idosos e crianças em condições dramáticas de saúde. Malária, pneumonia, desnutrição, contaminação por mercúrio. A lista de doenças é extensa. A situação mais grave está nessa parte norte, onde ficam os pelotões especiais de fronteira do Exército e a maior concentração de garimpo no território Yanomami. Como vocês puderam ver aí nesses últimos dias, é urgência e emergência o tempo todo. Quando dá para resolver aqui, a gente tenta resolver aqui. Quando não dá, é aquela correria para enviar para Boa Vista, porque lá eles têm um suporte melhor que a gente aqui, né? Já pensou em desistir? Já. Infelizmente, a gente aí tem que ver uma mãe chorar, porque seu filho foi a óbito. A gente, no fundo, sabe que uma mãe perde um filho é uma dor que nunca mais vai sarar, né? Já são quase 150 pessoas, entre pacientes e acompanhantes, no posto. Além das 3 refeições por dia que estão sendo preparadas pelos próprios trabalhadores de saúde, as crianças e idosos recebem mais 2 lanches, com suplemento alimentar. A pista de pouso do Exército está muito esburacada e só depois de recuperada é que aviões de porte maior vão poder pousar aqui. Polícia Federal, IBAMA, FUNAI e Ministério da Defesa já estão planejando operações para expulsar de vez o garimpo. Essa crise humanitária passa por um problema logístico. Para chegar em algumas comunidades, precisa de 3 a 4 horas de voo e para outras são necessários 7 dias de barco. Distâncias imensas. O socorro acontece basicamente pelos ares. E aí as pistas de pouso que existem dentro da terra indígena são fundamentais. Na medida que a invasão garimpeira ia tomando a terra indígena, pontos de pouso e de atendimento de saúde iam sendo desativados forçadamente pelo garimpo. Isso, então, demanda uma liberação dessas pistas de pouso, que a FUNAI estima em 50 pistas de pouso necessárias para um melhor atendimento à saúde. Então, é preciso que essas pistas estejam liberadas. Em vários pontos do território, as pistas foram ocupadas pelos garimpeiros, foram tomadas à força pelos garimpeiros e eram usadas como pistas do garimpo. Então, as equipes de saúde simplesmente não iam até a comunidade. Isso durante anos. E dali para a desnutrição e a fome e a morte é um passo. É muito rápido. Daí, então, muito do que nós vimos na terra Yanomami foi a ausência da saúde no território. O que acontecia exatamente era o empobrecimento a longo prazo, a médio prazo, derivando para esses grandes números de mortalidade. Essa tristeza na saúde Yanomami foi resultado de uma ausência de cuidado por vários anos. Mas vamos voltar ali para 2021, rapidinho. Se encontro os dados do Yanomami, são 16 regiões que estão em estado de desnutrição grave. Esse é o Júnior Yanomami.
O repórter da Pública, Rafael Oliveira, foi falar com ele, apurando uma outra reportagem. O Rafa pesquisou por semanas sobre a condição de alimentação, na verdade, a condição de fome, que assola as crianças Yanomami hoje. O que a gente trouxe de novo na reportagem, acho que a principal informação na reportagem, é que entre 2019 e 2020 foram 24 mortes de crianças Yanomami menores de 5 anos. Foram 24 crianças em 2 anos, isso dá uma média de uma criança por mês. Em uma população, isso entre adultos e crianças, de 28 mil pessoas. Então é um índice bastante alto. A gente também publicou sobre dados de desnutrição de uma forma mais ampla, né? Não só de óbitos, que seria o déficit de peso, que é também um dado do Ministério da Saúde, que não é divulgado publicamente, né? Que foi por meio da Lei de Acesso à Informação, mas que mostrou que mais de 50% das crianças Yanomami nessa faixa etária, né, de 0 a 5 anos, tem déficit de peso, ou baixo ou baixíssimo peso para a idade. Esse é um trechinho do episódio da primeira temporada que a gente fez falando dos Yanomami. Em 2023, a mesma realidade desesperadora para as crianças Yanomami se repetia, só que pior. 53 meninos e meninas Yanomamis internados no único hospital infantil de Roraima. 7 estão na UTI, intubados e com quadro grave de desnutrição. Crianças de 4, 5 anos com menos de 10 quilos. O peso equivalente de um bebê de 8, 9 meses. O cenário no início desse ano era de terra arrasada. Escassez de suprimentos, funcionários da saúde cozinhando no fogão a lenha por falta de botijões de gás, armazenamento e controle precário de medicamentos, muitos deles distribuídos à véspera do vencimento, esgoto sanitário a céu aberto, materiais de limpeza e de higiene custeados pelos profissionais, macas enferrujadas e sem colchão. Essa era a realidade das unidades de saúde da terra indígena no começo do ano, segundo um relatório do governo Lula. Em janeiro de 2023, para a gente ter uma ideia, a Casa de Saúde Indígena de Boa Vista, onde são atendidos os indígenas, estava com 700 pessoas, entre pacientes e familiares, enquanto a capacidade do local é de apenas 200. O grupo emergencial do governo Lula listou problemas de infraestrutura e limpeza, com fezes para todo lado e esgoto a céu aberto. O relatório aponta que o baixo investimento do governo Bolsonaro, principalmente nos anos de 2019 e 2020, tinha sido inversamente proporcional às necessidades. A primeira conclusão a que nós podemos chegar é que sim, estava em andamento um processo de genocídio na terra indígena Yanomami. O último relatório indicou 692 crianças com menos de 9 anos de idade morreram na terra Yanomami durante os 4 anos do governo Bolsonaro por causas evitáveis, como a diarreia, malária, desnutrição. E essas mortes são consequência, claro, de vários fatores. Mas um desses fatores é muito importante considerar: a responsabilidade das autoridades, do Estado. Um levantamento feito pelo projeto Achados e Pedidos revelou que houve um estrangulamento na aplicação de verbas do governo federal, responsável por cuidar da saúde dos 30 mil indígenas Yanomami e Iekuana. Esse relatório mostra como a torneira de recursos foi fechada durante o mandato de Jair Bolsonaro. Isso com base numa análise do orçamento executado, nos números do que de fato foi gasto pelo Distrito de Saúde Yanomami entre 2019 e 2022. Em 2018, vale lembrar, quando Bolsonaro assumiu a presidência, o sinal de alerta já estava aceso no Distrito de Saúde Yanomami. Nessa época, ao menos 119 bebês já tinham morrido antes de completar 1 ano. Cerca de 2.500 crianças com menos de 5 anos tinham baixo peso ou peso muito baixo e outras 1.000 crianças nem eram monitoradas. Além disso, haviam pelo menos 10.000 casos de malária. Mas apesar de todos esses números, o volume de recursos federais enviados para o Distrito de Saúde Indígena em 2019 foi o menor, desde 2013. Mesmo com os índices de adoecimento causando um superalerta na terra indígena, houve um corte de 48% nas verbas repassadas em relação a 2016. Outra conclusão possível é que durante os 4 anos do seu governo, Bolsonaro
não tomou as medidas necessárias para impedir esse genocídio na terra Yanomami. Por exemplo, o seu Ministério da Saúde nunca declarou emergência sanitária, o que só veio a ocorrer em janeiro de 2023. Também em nenhum momento o governo Bolsonaro executou uma operação de larga escala para a retirada dos garimpeiros. O governo Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, acobertou a tragédia Yanomami nesses 4 anos. A operação realizada a partir de fevereiro, de fato, não extinguiu ainda o garimpo ilegal na terra Yanomami, mas demonstrou que é possível combatê-lo. Demonstrou que era possível reverter vários índices de saúde. A redução da atividade garimpeira na terra Yanomami demonstrou também que a presença do Estado é possível. Bom, agora que estamos em setembro gravando esse episódio, já se passaram 7 meses desde o início da operação de combate à desnutrição e os garimpos dentro da terra indígena. Em agosto, a Rutucara, a Associação Yanomami, junto com a Associação Wanasedume Yekuana e a Uriri, Associação Yanomami, publicaram um estudo com um balanço crítico da operação até agora. Esses meses foram marcados por importantes avanços, apontam, mas persistem focos de garimpeiros. E um sentimento de insegurança persiste por conta da falta de um real controle territorial. O balanço divulgado pelas organizações indígenas levanta a crítica sobre o papel das Forças Armadas na condução dos trabalhos de desintrusão dos garimpeiros e de apoio à distribuição de cestas básicas no território. Após o encerramento dos corredores humanitários e após as primeiras tentativas de uma solução pacífica para diversos grupos de garimpeiros que ainda permanecem no território, hoje nós estamos numa fase de violência, de muito perigo, de extrema tensão dentro da terra indígena Yanomami, naqueles pontos ocupados pelos garimpeiros, que persistem. Já houve vários episódios de enfrentamento armado, mortes de garimpeiros, tiros disparados contra equipes do IBAMA, mortes de indígenas Yanomami. A mais recente foi na semana passada, em que o indígena foi baleado e morto. Então, o cenário hoje, em vários setores da terra Yanomami, é de insegurança. Por outro lado, em várias áreas da terra Yanomami, a ação garimpeira desapareceu. Então, está se retomando pouco a pouco, né, o atendimento à saúde, as melhores condições de vida, a tentativa de retomar hortas nas comunidades, né, para que os Yanomami tentem retomar a sua vida normal que viviam até a grande invasão garimpeira que se acentuou, né, a partir de 2018. Então, o território hoje tem parcelas liberadas do garimpo e alguns focos com resistência armada. Há cerca de um mês aconteceu uma novidade, que foi um decreto presidencial autorizando de forma mais explícita, embora eu acho que já autorizava, né? Mas agora autorizando de forma mais explícita as Forças Armadas a fazerem prisões, detenções, destruições de materiais garimpeiros dentro da terra indígena. Esse um mês atrás aí que o Rubens cita, para você se localizar, é julho de 2023. E isso passou a ocorrer com maior frequência. Há um mês começaram as primeiras notícias de garimpeiros presos pelas Forças Armadas dentro do território. Então agora os militares estão no enfrentamento mais direto à criminalidade, ao roubo de minério dentro da terra indígena. Desde o início da operação, pelo menos em torno de 4 ou 5 tiroteios foram registrados dentro da terra indígena. De acordo com as investigações, todos eles iniciados pelos garimpeiros. O Rubens apurou inclusive que ocorreu um episódio gravíssimo de 2 indígenas assassinados quando cruzavam uma pista de pouso na terra indígena Yanomami. Essas mortes mostram, segundo ele, que a resistência armada, que parecia que ia ficar diluída, vem aparecendo como uma opção desses garimpeiros. E a disputa continua. Então eles estão optando por permanecer na terra com força armada. Apesar de todos os alertas, né? Essa opção poderá redundar em nova violência e mais assassinatos dentro da terra indígena. O governo
ele tem razão em comemorar a redução de focos de garimpo na terra indígena. Várias análises de imagens de satélite demonstram que desabou o número de alertas de novos garimpos na região. Porém, esses focos armados ainda preocupam. Esses focos armados preocupam não só pela violência, mas por um efeito colateral que eles provocam, que é o quê? A dificuldade das equipes de saúde de chegarem a esses focos para fazer o atendimento mais básico e assim reduzir os níveis de desnutrição, diarreia e malária. Enquanto eu estava aqui preparando esse episódio, na pesquisa, eu fui olhar o canal de YouTube de um garimpeiro que, dentre outros lugares, tirava ouro na terra indígena Yanomami. Eu fui lá no canal dele e, bom, encontrei um vídeo recente, bem no começo de setembro, em que ele mostra, com som de helicóptero no fundo, 3 motores usados em máquinas de garimpo recém-queimados por agentes da Polícia Federal. A cena é dentro de uma área de mata, na beira de uma vossoroca de garimpo. O garimpeiro começa a gravar o vídeo logo que os agentes saem, entram no helicóptero. Filha da puta, depois de fazer a merda, já vão saindo. Agora veio o que é que sobrou, porque foram vários tiros. Então a gente vai ver o que foi que ficou. Mas eu acho que não deu pra salvar nada não. A gente estava colocando o motor no buraco e infelizmente chegaram bem na hora. E aí o garimpeiro vai com o celular na mão, gravando, até perto de onde estava o motor. Tá aí o resultado aí. A gente colocando o motor dentro do buraco para esconder, acontece isso aí. Bem na hora que a gente estava botando o motor embarcando dentro do buraco, acontece uma desgraça dessa aí. Os miseráveis desse aí. E aqui tá um outro. Esse é o segundo. Situação que ficou. Essa bomba não presta mais não, derreteu, olha. Eles abriram aqui, eles arrebentaram o caixa do motor. Esse daí se lascou mais do que o outro. Bora ver o 3 cilindros agora. A situação do 3 cilindros que ficou foi essa. É o mesmo fogo do começo dessa história, que destrói as estruturas do garimpo ilegal, que segue queimando. Escapou nada. Que situação. Nesse episódio, a apuração de campo foi feita pelo repórter Rubens Valente, junto com a jornalista Evilene Paixão, que fez a captação de som. O roteiro foi feito pelo Caio Santos e pela Clarissa Levi, que também fez a produção e apresenta o programa aqui comigo. A edição e finalização sonoras ficaram por minha conta, Ricardo Terto. As artes da série foram criadas pelo Caco Bressani. O projeto especial Amazônia Sem Lei é coordenado pelo Thiago Domenici. Nesse episódio usamos áudios de Carta Capital, TV Brasil, TV Globo, Band, Estadão, DW Brasil, Amazônia Real e canal Fábio Garimpo Júnior no YouTube. Semana que vem, o Amazônia Sem Lei está de volta com um novo episódio inédito. Até lá!